Olá, boa noite. Ainda são 19h59, 58. Vamos aguardar um pouquinho para ver se alguém chega. Val, oi Val. Você foi a primeira hoje. Boa noite, menina. Seja bem-vinda para mais uma noite abençoada, uma noite de esclarecimento. Gisele, boa noite, Gisele. Agora eu consigo ainda falar vossos nomes, porque estamos ainda no início. Depois complica. Mas sejam bem-vindas, meninas. Sejam bem-vindas. Vamos aguardar mais um pouquinho para ver se tem mais algumas pessoas. Já estamos com 6 pessoas, é isso? Ao vivo. Tá aqui a Gisele, o seu Francisco. Oi, Val. Garoto, obrigado pelo garoto. É bom chamar, eu as chamo de meninas. Então, chumbo trocado não dói, tá certo? Então, vamos em frente. Yara, boa noite. Silvani, boa noite. Tânia Severo, avó, seja bem-vinda, avó. A Bisa, como nós costumamos chamá-la. É sempre bom, né? É difícil falar com um aparelho aqui sem saber com quem está falando, mas quando a gente passa a observar e entender melhor, e fica mais seguro. Ficamos mais seguros de estar falando com alguém, né? Porque é duro, é difícil. Mas vamos lá. Eu acho que nós já estamos em condições, já estamos aí com 12 pessoas, já estamos em condições de iniciarmos mais uma noite de esclarecimento. Repetindo, hoje, né, a gente vai rever o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse tema nós apresentamos na segunda-feira, lá na nossa casa, no Recomeço, lá em Jordanópolis, né, em São Bernardo. E hoje estou aqui em casa, como nós havíamos prometido, para nós esclarecermos, né, algumas dúvidas, se houveram ou deixaram de existir. A palestra foi muito bonita, foi uma palestra muito esclarecedora da nossa amiga Malu. Então eu entendo que foi muito proveitoso o trabalho que nós realizamos na segunda-feira. A gente espera que tudo isso que a gente está fazendo, né, tenha um sentido positivo, tenha resultados positivos com todos vocês, porque é a intenção, né? A gente vai ficar aqui mais ou menos 1 hora trocando algumas ideias, mas que sejam proveitosos, né? Que são momentos que a gente tem que aproveitar, viver o hoje, melhorar, aprender, para que a gente possa ter o resultado amanhã, né? Nós temos que sempre tentar viver o hoje, né? A gente entrou numa neura aí do amanhã, da esperança, disso, daquilo, e a gente acaba por não viver o momento, a gente vive o futuro e nunca vive o presente. Então nós precisamos começar a entrar na linha, nós precisamos começar a nos repreender para que a gente não caia em armadilhas. Então vamos lá. Boa noite, Daniele, Marluce, Dona Marluce, querida Dona Marluce, seja bem-vinda, e que todos nós possamos entender. Esse capítulo, ele é um capítulo interessante, né? Ninguém pode ver o reino de Deus. Ele está dizendo tudo. Quando Jesus esteve aqui na Terra, e nós comentamos isso já em diversas vezes, Jesus falava: o meu reino não é deste mundo. Então, quando se não é deste mundo, é de um outro, né? de um outro plano. Se nós precisamos, para ver Deus, nós precisamos nascer de novo. O que ele quis dizer com isso?
A gente precisa retornar, nascer no Espírito. Nós entendemos ao contrário, porque nós achamos que nós nascemos na terra. Não, nós fomos criados espíritos e nós estamos vivenciando experiências na terra. Então, quando Jesus diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, é isso que ele quer dizer. Nascer de novo é quando nós falecemos, quando nós desencarnamos, nós estamos nascendo de novo. E aí sim, nós estaremos no reino de Deus. Aí sim, nós estaremos no reino de Jesus que ele se referiu. Acho que isso fica claro para que a gente possa entender todo o processo da doutrina kardecista. Porque vivenciamos momentos de aprendizado aqui na Terra, para que nós possamos ter uma vida melhor, uma vida estruturada, uma vida de luz como espíritos e não como humanos. Temos que aprender a entender essa máxima, nós temos que compreender essa colocação que foi feita por Jesus e hoje muito bem interpretada e ela muito bem explanada e codificada, melhor dizendo, por Allan Kardec. E nesse capítulo nós vamos ter lá ressurreição e reencarnação. Eu antes de iniciar, está aberto às perguntas, por gentileza, né? A ideia desta noite é exclusivamente para a gente responder as perguntas que, se possível, que forem pertinentes ao capítulo, tá certo? Para que porque a pergunta enriquece essa live. Enquanto não vai havendo, eu vou falando um pouquinho da minha interpretação daquilo que a gente pode falar sobre este capítulo, tá bom? Então, oi Luzia, boa noite, eu sei que você está assistindo, seja bem-vinda. Então, que a gente, paralelamente, se surgirem perguntas, eu paro e respondo a pergunta. Eu estou tentando melhorar o meu discernimento aqui entre falar, né, a respeito do nosso Evangelho e, ao mesmo tempo, conseguir responder as perguntas. Não é fácil, gente. A gente precisa um pouco de tempo. Ô, cunhado, boa noite. Sérgio, boa noite. Seja a Solange, minha irmã. Então vamos lá, ressurreição e reencarnação. Chega de apresentações, porque senão a gente vai embora e nós não entramos no assunto. Ressurreição. A Malu explicou muito bem o que é isso. Ressurreição e reencarnação. Havia uma mistura, e até hoje muitas pessoas confundem a palavra ressurreição e reencarnação. Na época lá dos saduceus, os judeus ainda eles faziam uma interpretação até que correta da ressurreição, mas não os saduceus naquela época, que eles achavam que a ressurreição é ressurgir da carne. Deixa eu ver aqui, a Val Estevão. Depois do desencarne, entendemos levar para reencarnar novamente? Desculpa, não entendi. Depois do desencarne, leva para reencarnar novamente? Desculpa, não entendi, Val. Depois do desencarne, atentemos, leva para... Não consegui entender a sua pergunta. Me perdoe. Se você puder reformular, eu te agradeço. Ao tempo. Depois do desencarne, ao tempo, leva para reencarnar novamente? Depois do desencarne. Ah, sim. Depois que nós desencarnarmos, leva tempo para nós reencarnarmos novamente? Em média, nós levamos de 100 a 120 anos para reencarnar.
Num momento, um século atrás, nós tínhamos a informação de 100 anos. Hoje, estamos em torno de 120 anos para nós reencarnarmos novamente aqui na Terra. É um período que nós levamos, né? A gente sai daqui do planeta, entra no sistema da erraticidade. Erraticidade, quando a gente fala erraticidade, é um momento que nós estamos em transição entre encarnados e desencarnados. Na frente eu explico melhor. Então, espero ter explicado isso. Tudo isso, Val, parece que sim. Em média, existem, obviamente, N situações, tá? Existem casos de reencarnações imediatas. Você desencarna e você pode até reencarnar novamente, dependendo da situação. Mas são exceções, são casos e casos. Depende muito das necessidades que existem entre encarnados e desencarnados e da ciência espiritual ela que determina esse período. Mas, em média, são 100 anos, porque a gente passa por diversos processos, né? Nós não somos tão fáceis assim de despertar. Quando a gente fala quando a gente desperta no mundo espiritual, a gente não abriu o olho, pronto, já estou no mundo espiritual, já sei tudo. Não. É um reinício, como se nós estivéssemos voltando, como se estivesse encarnando num estado ainda de criança. A gente volta meio atrapalhado, com muitas dificuldades, e o amadurecimento, quando a gente está lá maduro, está pronto para voltarmos à Terra, é esse período. E tem muita gente, como vocês bem sabem, hoje, nós aqui na Terra estamos deixando de dar muitas oportunidades da reencarnação. Isso, infelizmente, é por causa, por exemplo, nós estamos diminuindo o número de filhos. Antigamente, haviam ali, as famílias eram formadas por 6, eu particularmente somos em 6 irmãos, e as famílias eram grandes, então a maior parte dava oportunidade para os espíritos reencarnarem. Então, hoje está mais difícil isso. Nós estamos, infelizmente, às vezes, me perdoem, dando prioridade a outras criaturas do que a nós mesmos que estamos precisando do reencarne. Então, é um ato até uma forma de nós repensarmos um pouquinho nessa situação, porque a gente, assim como os nossos pais nos deram a oportunidade de reencarnar, nós precisamos fazer o mesmo com os nossos filhos, de dar oportunidades deles virem. E a filha lá do outro lado me parece que está um pouquinho, por isso hoje não mais sei mais próximo dos 120 anos. Tem mais perguntas, só? Oi? Então é difícil você ser avô do seu pai? Não é. É difícil, mas não é impossível. É difícil, mas não é impossível. A gente pode ter uma reencarnação, como eu disse, muito próxima, mas isso são raríssimas as situações. Raríssimas. Talvez o bisavô, depende da existência do que quando um viveu no outro. Tá bom? Deixa eu ver a Daniela. Onde está? Cadê a Daniela? Tá bom. Então é isso. Depende muito, tá bom? De uma encarnação a outra. Então a ressurreição, voltando lá, enquanto vocês vão me perguntando, eu vou parando, não tem problema não. Eu acho que é por aí mesmo, tá bom hoje, tá gostoso, estou gostando vocês estão experimentando, vamos lá. Gente, eu tenho limites, tá? Se eu não souber responder alguma coisa com muita humildade, eu falo, não sei, eu vou aprender também, vou estudar. Mas no que eu puder de prontidão aqui falar, sem dúvida nenhuma, será muito gostoso responder. E essas informações, gente, não é minha, tá? Fique bem claro isso, não é do Aidar. Estas respostas é baseada nos livros, na doutrina kardecista, em todo o processo que a gente vem estudando aí há muitos anos, tá bom?
a gente tem bastante tempo eu nasci minha mãe espírita e ela sempre nos ensinava muito desde crianças, então eu ouço isso no meu ouvido já há quase, aí eu não vou falar mais, 100 anos, aí sei lá. Mas enfim, vamos lá. Ressurreição e reencarnação. Então havia muita confusão e até hoje se fala em ressurreição. Ressurgir, não consegue cientificamente, como nós somos estudiosos cientificamente, não é possível um corpo falido, um corpo sem vida, não é possível ele ressurgir, ele ressuscitar, como dizia assim, né? Ressuscitar dos mortos. Não pode existir isso. Isso é contra as leis científicas do nosso planeta. Um corpo que já está lá, já está se desfazendo, como é que vai ressuscitar aquele corpo já todo já em pedaços? Tá? Eu já volto já. Vamos lá, Daniele. Às vezes tenho a sensação de ter vivido determinados momentos que nunca vivi. Pode ser minha alma que já viveu? Com certeza. É aquilo que eu falei, Dani. A gente, quando está aqui no encarnado, nós temos muitas lembranças, não muito claras, do nosso passado. Nós temos a nossa consciência, nós carregamos uma bagagem de todas as vidas que nós já tivemos. A maior bagagem e a mais expressiva foi a última que nós tivemos, que nós temos relampejos, temos momentos onde a gente acha que já tem aquela sensação de ter vivido determinado momento. Até pessoas, a gente anda na rua, a gente olha para uma pessoa e fala, nossa, eu conheço essa pessoa de algum lugar. São sentimentos do nosso espírito, que está gravado no nosso backup, ele está gravado no nosso arquivo. E isso, quando a gente é verdade, isso acontece mesmo. Porque nós temos, da mesma forma que nós temos sentimentos, nós temos aquelas situações que a gente acha que já viveu, aqueles momentos que a gente entende que já fez muita coisa errada, a gente não tem esse sentimento. A gente não tem alguns sentimentos de raiva, sentimentos de rancor, de ciúme. De onde vem isso? Vem de vidas passadas. Vem de outras vidas que nós estamos tentando expurgá-las, estamos tentando jogar elas lá para o outro lado lá. Tá? Mas o que você colocou é verdade. E até pessoas. A gente pode rever pessoas, mas é aquilo que eu falei, o espírito ele reconhece. Entenda, o espírito, a gente tem uma nomenclatura na nossa doutrina espírita que diz assim: quando nós estamos alma, estamos encarnados. Quando nós estamos espíritos, estamos desencarnados, fora do corpo físico. Então, quando eu falo que o espírito reconhece, é que o nosso espírito, ele lembra daquele espírito que nós já outrora convivemos em algum lugar. Não, muitas vezes a aparência são aparências, são ligações, são afinidades, porque para nós vivermos bem, a gente tem que estar sempre um pertinho do outro ali. Nós temos muitas afinidades de atração. Quando um casal se junta, por exemplo, a primeira ligação é a ligação, né, assim, do visual. O homem e a mulher têm uma primeira atração visual. Depois passa a ter o conhecimento, cada uma passa a se conhecer. Mas, senão, a gente nunca conseguiria chegar próximo de uma namorada, de um namorado, porque há ali uma afinidade. E nessas afinidades é onde acontecem todo o nosso processo de existência e de conhecimentos aqui na Terra. É isso aí. Então, voltando, como é que um corpo pode estar ali podre, né? Ele ressurgir? Isso ele vai contra as leis da natureza.
Houve uma passagem de Jesus onde ele, como Lázaro, né, levanta-te, né? Porque Jesus era eu vou dizer assim, vou puxar sardinha para nossa, ele era um médium maravilhoso. Ele sabia, ele conhecia, ele via além daquilo que nós vemos hoje na parte física. Ele conhecia as pessoas. E quando ele se deparou com Lázaro, ele sabia, e não estava próximo dele, mas ele estava ali numa catacumba, ali num lugar que havia sido colocado pouco tempo. E Jesus sabia, e quando perguntou, não, você faz curas, e você ressuscita. Então, quando ele sabia que Lázaro não estava morto, ele estava num estágio litúrgico, né? Ele estava ali num processo longínquo de sonambulismo. Agora não vem a minha palavra, não vem à mente a palavra certa, me perdoem, mas eu vou lembrar. Então, esse processo, a pessoa, o espírito, não se desligou do corpo. O fio, aquele fio prateado que nós chamamos, os liames que ligam o corpo ao espírito, ainda estavam, as ligações essenciais da vida estavam ainda ligados com Lázaro. Então aquele cordão que a gente chama, que é o cordão prateado, ele estava ligado ainda com Lázaro. Então ele não estava efetivamente morto. E Jesus sabia, e Jesus chamou o espírito dele, Lázaro, venha, levanta-te. E foi daí que surgiu que ele ressuscitou os mortos. Mas não um cadáver, não um ser que já está há muitos tempos lá. Isso havia acontecido há pouco tempo. Isso aconteceu conosco. Não sei se vocês lembram-se daquele caso do Sérgio Cardoso, um ator, na minha época, né, eu tínhamos lá, ele era um ator de novelas, um excelente ator, por sinal, e ele tinha essa doença puxa vida, me perdoe, não estou lembrando o nome da doença. E ele tinha essa doença que os médicos chegavam perto dele, né, ele tinha assim, de vez em quando, e ele morreu, já não tem batimento, porque fica num estágio tão assim, o batimento é tão suave, tão mínimo, que não é possível nem escutar, né, com aquele aparelhinho, o batimento cardíaco daquela pessoa. Catalepsia. Obrigado, Yara, muito obrigado. Catalepsia. E isso é dado como uma morte daquela pessoa. E enterraram o Sérgio Cardoso por 3 vezes. Na primeira vez enterraram e ele se mexeu e conseguiu sair de lá. Na segunda vez a mesma coisa. Na terceira vez que ele veio a ter esse problema, e não se sabia naquela época, ele morreu, né, e foi para o caixão, só que ele passou muito mais tempo dentro, então ele falou, agora já era, morreu. Depois de um certo tempo, quando foram abrir o caixão, ele estava virado de cabeça para baixo. Ele estava, né, então você imagina o sofrimento que teve essa criatura, esse ator naquele momento. Então, é um momento onde o espírito, porque só o corpo começa ele tem um processo, né, de putreficar, quando o espírito ele se desliga totalmente do corpo. Aí sim é dado como um corpo realmente morto. E nem Jesus, né, ele poderia fazer isso, porque iria contra as regras da ciência. Olha só que interessante isso. Por isso que então a ressurreição é uma palavra que veio lá dos judeus, dos saduceus, e que alguns, né, e diziam-se que Jesus havia ressuscitado. Jesus, ele se apresentou com o seu perispírito. Quando ele se apresentou aos apóstolos, ele não se apresentou com corpo físico. Lembra quando eu falei para vocês que quando a gente desencarna, o nosso perispírito
vai junto com o espírito, e a nossa fisionomia, as marcas, tudo que está no nosso corpo físico está gravado nesse perispírito. Então Jesus se apresentou, porque ele é um espírito maravilhoso, de uma luz, é um ser maravilhoso, indescritível. Ele se apresentou aos seus apóstolos em espírito e perispírito, e não com o corpo físico. Não foi o corpo físico de Jesus que se apresentou. Inclusive, ele se apresentou até com as feridas nas mãos. E se deixou, gente, olha o tamanho da grandeza do Espírito de Jesus. Ele se deixou ser tocado por São Tomé, por outros que estavam ali ao seu redor. Então, essa precisa ser desmistificada, esta questão da ressurreição. Ninguém ressurge dos mortos, isso é contra a lei. A reencarnação, sim. O que acontece com a reencarnação? É quando nós deixamos um corpo, ele vai voltar para a terra, vai voltar para o pó, e lá vai se desintegrar. E nós vamos voltar como espírito, nós vamos nascer como espírito lá, retornamos à nossa pátria mãe. Depois de 100, 120, 20, não importa, a gente volta, reencarna novamente num outro corpo que está sendo gerado no ventre da mãe, que foi fruto de uma relação sexual, de uma relação onde ali o óvulo foi fecundado. E a partir desse instante, quando o óvulo é fecundado, já existe uma ligação entre o óvulo e o espírito. Porém, cada corpo só é ocupado por um espírito. Um corpo só tem condição de ser ocupado por um espírito. E como é que pode, então? Eu tenho a mãe e tenho o espírito lá dentro. Não. Existe uma ligação. Aquele cordão que nós chamamos prateado, quando o esperma ele fecunda o óvulo, naquele momento dá-se o momento da criação. E ali o espírito que já está próximo já se une com aquele espírito mais do lado. Por quê? Eu vou entrar em outra coisa, meu Deus, eu estou fugindo do tema aqui. Mas vamos lá, agora eu preciso terminar. O espírito, quando ele vai fazer a reencarnação, ele está ainda, por exemplo, sou eu, vamos supor que eu estou como espírito aqui. Então eu vou reencarnar. Então eu vou começar um processo no espírito de regressão. Eu vou começar a diminuir, vou começar a encolher. E quando eu estou nesse processo, eu já me posiciono do lado da minha mãe, que vai ser a minha futura mãe. Até o meu perispírito, o meu espírito, ficar do tamanho. Ih, acabou aqui. Oi? É que tá o meu vídeo aqui, parece que parou, mas vamos lá. Então, fica do tamanho do feto, né, quando ele vai nascer, e só quando ele nasce é que o espírito acopla. Me dá um minutinho, senhor, eu não estou vendo, tá? Deixa eu ver se eu consigo recuperar aqui. Vocês estão me ouvindo, gente? Então, né? Então eu vou tentar ficar mais difícil, eu vou falar sem me ver. Então vamos lá. Eu sei que está assim, eu vou continuar. Então, nesse momento, deixa eu voltar aqui e me concentrar de novo. Nesse momento onde o espírito, né, está assim, então os 9 meses de gestação da mãe, o espírito vai e volta, vai e volta, vai e volta, até ele conseguir, ele vai se reduzindo, diminuindo, e no momento exato, quando a criança vai dar à luz, né, aí o espírito acopla aquela criança. E aí sim se deu a reencarnação. Reencarnar é o espírito voltar para a carne, num outro corpo,
bonitinho. Então a gente, né, o nosso corpo vai ficar ali, né, vai ficar velho e tal. Olha que beleza, gente. Nós vamos voltar num corpinho de novo, né? Então, que gostoso. Então, olha só que interessante isso, muito bom. Mas nós temos que trabalhar para voltar num corpo muito bom, porque se eu aprontar muito, o meu corpo talvez não venha da forma que eu queira que ele venha, né? Então a gente tem que cuidar até com isso, tá bom? Então, eu acho que ficou clara essa questão da reencarnação e não mais, me fala da ressurreição. A reencarnação é a volta do espírito para o plano material. Ele reencarna de uma forma dessa que eu expliquei e recomeça tudo de novo. O perispírito vai depois nascendo, vai se moldando a nova forma física, tá certo? Que está sendo moldada pelo tempo, até nós voltarmos, sermos hoje com 20, 30, 40, 50, e aí vai, tá certo? Então, eu ainda estou sem meu vídeo aqui, mas eu vou tentar recuperar, não sei o que aconteceu aqui. Tá bom. Bom, vamos lá. Eu não só, deixa eu ver se tem uma pergunta. Não, então estamos lá. Depois nós temos a questão do... aqui, os laços de família. Eu não vou ficar falando muito da reencarnação, porque nós já falamos bastante sobre isso, tá certo? Então, o maior momento da doutrina espírita é essa questão da reencarnação, porque nem todas as outras doutrinas, outras religiões aceitam isso. A gente sabe que tem religiões aí que até colocam de uma forma muito assim, um pouquinho difícil, que vai voltar, né, no corpo que morreu. Então isso fere a ciência, não é possível isso. Então, por isso que a gente chama que a nossa doutrina kardecista, ela é lógica, ela é ciência, filosofia, e ela é baseada em fatos, é baseada nada que infrinja as leis deste planeta, ela vai infringir. Então, é natural os acontecimentos espirituais, tá bom? Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Claro que sim. Os laços de família é aquilo que a gente já vem dizendo, né? Nesse capítulo ele comenta muito sobre as relações familiares. 90% das nossas reencarnações, elas se dão na mesma família. Por quê? É lá que se unem pai, mãe, filho, avô, tio e sogra, lá. E aonde nós temos reparos a fazer? São com esses espíritos que estão ao nosso redor. Não seria justo, por exemplo, numa encarnação, eu cometer uma falha com João e nunca mais poder recuperar a minha falha com ele, se ele for morar em outro estado, se for uma outra reencarnação, ele for para um outro país, e não terei mais a oportunidade de reparar o meu erro com o João. Por isso que o João, ele vem na mesma família que o Aidar. Para quê? Para que eles possam ali fazer um reparo de acontecimentos anteriores. Por isso que se fala que os laços de família são fortalecidos pela reencarnação. Porque quantos de nós já não tivemos problemas familiares? Quantos de nós não tivemos desentendimentos entre pai, filho, avô, tio? Que isso a gente fala, puxa vida, como é que pode? Parece que são cão e gato, mas é isso mesmo, gente. Parece ser cão e gato, porque quando a gente depara com uma situação dessa, é algo que a gente tem que falar, aí tem algo que eu preciso recuperar. Se eu estou tendo dificuldades de relacionamento com alguém da minha família, eu preciso muito pensar nisso, tá bom? Então eu vou responder a pergunta aqui da Val. A esposa ou marido faz parte desses laços de família?
Com certeza, Val. Aí é onde tem os piores, onde tem os entraves mais difíceis, Val. É marido e mulher, esposa e marido. E olha, como eu já disse anteriormente, né, se você numa encarnação fez de tudo, mas não amou, depois você volta para amar, e vice-versa. Então a esposa e marido são os laços mais fortes de problemas passados. Via regra. Sempre a doutrina espírita ela vai colocar que nunca é nada 100% o que está sendo dito. Por quê? Há possibilidades de uma esposa e um marido se unirem para juntos cuidarem de outrem, cuidarem de um filho que está com problema, de um parente que vem com problema. Então, unem-se esposo, marido e mulher, para uma missão aqui na Terra de cuidar de outrem. Mas via de regra, a maioria de nós é para nós resgatarmos situações anteriores. E é isso que o capítulo fala. Os laços de família, eles são fortalecidos pela reencarnação e corrompidos pela unicidade da eternidade. E depois, quando nós vamos para a eternidade, gente, aquilo que eu disse, está aqui, ó, nós nos separamos, porque já não temos mais nenhum problema para resolver, não temos mais missão, e aí sim, nós vamos para nós vamos para outros planetas, vamos para outros mares que nos esperam lá em cima. Val, combinamos em vida de reencarnar e voltar para ser marido e mulher? É possível? Não. Essa condição não existe quando estamos em marido e mulher, pelo seguinte fato, porque nós não sabemos qual for a real necessidade de nós estarmos aqui na Terra. Isso apenas acontece na espiritualidade. Quando as famílias vão se formar, eu chamo família até uma primeira parte, como você já dei essa resposta anteriormente. Quando esse grupo se une novamente, formam-se famílias lá, muito próximas do último desencarne, e lá sim é onde nós combinamos como vai ser a nossa família na Terra. Aí sim, porque nós sabemos das nossas falhas, sabemos das nossas missões. Como nós não lembramos daquilo que nós fomos, então aí sim eu preciso saber qual foi a verdadeira razão de eu estar junto com meu marido ou mulher. Pode ser muito egoísta, Val, se nós fizermos isso. Já pensou como seria uma questão egoísta da nossa parte? Ambos, de um lado ou de outro, de queremos sempre estar juntos, se caso nós nos darmos bem. Nós temos que, quando nós chegarmos nessa máxima de marido e mulher, né, estão muito próximos, muito juntos, nós precisamos dividir esse amor com outras pessoas. Então, seria egoísta isso, se nós combinarmos de estarmos em outras reencarnações. Por isso que não há essa possibilidade. Pode acontecer, acontece muito, mas não quando eu estou em carne, quando estou encarnado. Mas isso vai acontecer, essa reunião, quando nós estivermos desencarnados. Mas o que sempre nos une é o laço de amor, perfeitamente. O que nos une é o laço de amor. Quando Jesus, isso vem de encontro a uma máxima de Jesus que, numa ocasião, quando ele estava numa das reuniões, ele estava lá reunindo com seus assessores, membros, com um monte de gente, e lá fora estava a mãe dele, onde queriam que ela entrasse, mas tinha muita gente e não dava para ela adentrar. E aí vieram falar para ele: olha, sua mãe está lá fora. Aí ele falou: olha, gente, quem é minha mãe? Quem é minha mãe? É uma pessoa para Jesus como qualquer outra criatura. A relação de amor entre mãe e filho existia,
Mas o amor de Jesus não tinha laços de familiaridade. Para ele, a mãe dele era igual uma outra pessoa que estivesse do lado dele. O amor que ele tinha pela mãe, é igual a qualquer outra pessoa. Olha como é sublime, olha como é lindo essa passagem de Jesus, que vem de encontro a esta afirmativa, o amor, né? Mas o que sempre nos une é o laço de amor. O casamento, então, é resgate? Sim, a maioria das vezes sim, é resgate, tá? Por isso que nós temos que aproveitar as nossas companheiras, os nossos companheiros, com todos os defeitos, na medida do possível. Né? Nós temos que estar, porque ali existe nós temos uma outra máxima no caso que a gente fala, que nada é por um acaso, tudo tem um motivo, e o casamento tem um motivo, resgate sim, missão, tem uma série de outros fatores, mas o casamento, na sua maior parte, é resgate. A Daniele, e quando o casal se separa? Muito bom. A minha companheira ferrou-se, mas não é bem assim. Eu estou sem o vídeo ainda, viu, gente? Eu estou falando, eu não sei nem como eu estou saindo aí. Eu estou no vídeo ainda? Então tá. Eu não sei o que aconteceu aqui com o meu computador que não estou vendo. Mais um desafio para mim aí, tá vendo? A gente vai aprendendo aos poucos. Então, o casal, quando se separa, é uma pena, a gente lamenta, mas pode acontecer também, mas não assim, dessa forma como a gente vem vendo isso atualmente, onde casais recém-casados, com pouco tempo de união, se separam por questões pequenas, por questões menores, onde a gente percebe que lá não houve um interesse de ambos de reconstruir, de se refazerem, de se unirem, por questões às vezes mínimas, se separam. Isso a gente tem visto muito nos atuais casais, que assim, são casamentos que a gente percebe muitas vezes por interesse, ou por necessidade, ou por correria, eu não sei. Eu sei que hoje, eu não sei se a liberdade que estamos tendo está influenciando nisso, se a facilidade está causando isso, mas a gente só tem a lamentar quando um casal se separa, porque se foi ali unido, há uma necessidade, há um interesse. Então, nós temos que procurar ao máximo estarmos juntos e suportarmos até um determinado momento, é claro. Como eu até coloquei numa outra live que eu fiz, que me perguntaram, né, mas, puxa vida, eu fiquei ali com meu marido há 40 anos, 50 anos, depois eu me separei. Pode acontecer também, talvez por algum outro motivo, mas eu enxergo, né, na minha visão aqui, com base naquilo que a gente lê, que assim, nós temos que seguir até o fim. Eu acho que nós temos que tentar chegar até o fim. Se nós não conseguirmos, o que acontece? Eu vou voltar de novo com a mesma esposa, com o mesmo marido, para cumprir o que eu não deixei, para cumprir aquilo que eu talvez tenha deixado. Né? Então, essa união, ela tem uma causa e deve ter um efeito. O efeito é reparatório. Então, a gente precisa procurar o máximo. Se não der certo, existem situações que realmente não dá para se manter num casamento, não tem problema. Às vezes, uma outra companheira, um outro companheiro, acabam até, complementando algo que ambos precisavam, mas na maioria das vezes volta novamente com o casal, porque precisa cumprir as nossas necessidades, né, de evolução. Ela termina quando nós cumprimos as nossas tarefas. Se eu planejei vir para a Terra e eu planejei que eu deveria estar lá com meu marido, naquela existência.
salvo questões outras, onde a gente vai tentar superar, evitar aquelas brigas, porque ali entre marido e mulher existe algo muito, muito importante que precisa ser resgatado e recuperar. Se separou, não se separem por ódio, né? Tente ainda ter aquele amor que ainda vale a pena, né, se ter. Mas pode ter certeza, Daniele, que se a gente separar, a gente vai voltar numa outra vida. Não precisa ser nessa, mas em outra vai sim, né? Ou se não, por questões muito próximas, às vezes de um filho, de uma filha, mas geralmente é através do casamento, sim. Nádia, gostaria de saber se vou encontrar-me com meu finado companheiro. Foi amigo, amante, pai, irmão, foi literalmente meu companheiro. Já senti sua presença várias vezes. Depende, Nádia, depende das condições que ele veio a desencarnar e se ele teve, por exemplo, como ele se teve o seu desempenho na Terra e como ele teve o seu desempenho na espiritualidade. Como eu disse, cada um de nós somos criaturas individuais, que nos colocamos uns aos outros, nos relacionamos para nós ajudarmos a nós evoluirmos. Se, por exemplo, não estou dizendo aqui que seja o seu caso, mas vamos supor que o seu companheiro não conseguiu ter o discernimento, não conseguiu ter entender a situação dele pós-vida, certo? E aí você desencarna. E você não, você saiu daqui do planeta já madura, já com algumas fases cumpridas. Então, não é justo que você vá encontrar com ele na mesma situação que ele está na erraticidade, está na espiritualidade. É justo que você sucumba, que você esteja, né? Tudo bem, é uma pessoa evoluída. Pode ser. Vamos supor que eu quero dizer que nem sempre as uniões, a relação de evolução em ambos estejam ali paralelas. Se estiverem paralelas e ele quiser te esperar por uma nova, sim, vai ter. Pode sim. Por quê? O que diz Jesus no Evangelho? Deixai os mortos cuidar dos mortos. Geralmente, quando nós falecemos, ou estamos para falecer, sempre vem um parente nosso que é um pouco mais evoluído nos ajudar. Pode ser que nessa situação o seu companheiro venha te resgatar e você sim terá a oportunidade de revê-lo. As chances são muito boas, viu, Nádia? A condição, quando a gente tem essa certeza de um espírito evoluído, de uma pessoa evoluída, que ele teve aqui na passagem dele, assim, uma passagem que foi bem produtiva com questões morais, e se você da mesma forma, não conheço você pessoalmente, não sei qual é as suas questões morais, mas se você esteve junto nessa condição de igualdade, 90% que você vai ter sim possibilidade de reencontrá-lo. Mas eu espero que você entenda que nós somos espíritos individuais e nem sempre estamos na mesma igualdade no crescimento espiritual. Uma boa parte a gente se encontra, porque senão não haveria essa questão dos laços familiares. De uma boa forma, nós nos reencontramos para nós voltarmos e iniciarmos um novo processo. Então, as chances são grandes, são muito grandes, tá certo? Que vem de encontro mas a gente precisa entender que nem sempre isso é possível. A gente precisa entender o conteúdo maior, a essência daquilo que a gente possa ter nas nossas evoluções, tá bom? Muito bom, vamos lá. Eu vou continuar então. E na unicidade da existência, é exatamente isso que nós estamos falando.
ela une, ela fortalece a reencarnação e depois ela é rompida quando a gente entra na existência, quando a gente vai para a unicidade, a gente se torna criaturas maiores, não há mais a necessidade dos laços familiares, tá certo? Então é uma questão de união, de acertos, de reparos, e quando nós ascendemos acima daquilo que a gente espera, nós podemos depois nos separarmos, né, para cada um seguir o seu caminho. Aqui, nesse caso, poderia ser alma gêmea. Então, aqui do alma gêmea são raridades, né, que são espíritos que se unem para o amor. São espíritos maravilhosos, que eles são espíritos que enfrentam tudo e a todos, estão sempre juntos. Mas nem sempre, vamos dizer assim, dentro do nosso conhecimento, numa esfera bem próxima nossa da Terra, essa situação costuma-se ser, né, bem próxima. Eles são gêmeos, se unem e se reúnem e estão sempre juntos. Mas nem sempre eles estão como marido e mulher, pode estar como irmãos. E você já deve ter visto muitas vezes irmãos se darem mais, se amam, se adoram, mas eles estão no meio, estão numa situação de mostrar o quão é grande o amor que une esses dois espíritos. Quando estão encarnados, isso é nitidamente percebido, porque um tem verdadeiro amor pelo outro, e isso se percebe isso nitidamente, tá bom? Então vamos continuar. Falta pouco aqui, né? Limites da encarnação. Existem limites para nós reencarnarmos? Não existem limites. Quem determina isso somos nós mesmos. Então diz aqui, a encarnação não tem limites precisamente traçados, se nos referirmos ao envoltório material que constitui o corpo do espírito. Então, as encarnações, elas dependem muito. As encarnações dependem muito as encarnações dependem muito do que nós precisamos fechar, daquilo que nós temos como missão. Desculpa eu rir, foi porque um filho de Deus passou agachado atrás e estão me atrapalhando aqui, estão dando risada do meu lado aqui, está me tirando do cego, Nádia, você vê? Os dois aqui, um foi para um lado, foi para o outro, se abaixaram, são coisas de vídeo de família, vídeo lá em casa. E a criatura lá está dando risada e está me tirando do sério aqui. Ó. Me perdoe, gente, mas acontece isso também. A gente tenta ser direitinho, mas não tem jeito. Desculpa. Está vendo só? Ela está escondida lá do outro lado. Lá. Me perdoe, gente. Então, a necessidade tem outro título aqui que diz a necessidade da encarnação. Se nós não tivéssemos pendências, nós não teríamos necessidade de reencarnar, com certeza. Então, a reencarnação ela é necessária para a nossa evolução. Então, a gente precisa estar sempre tentando reencarnar em algum planeta para a nossa evolução espiritual. Porque é através, né, das reencarnações que nós evoluímos. Então, nós reencarnamos aonde? Só aqui nesse planeta? Não, nós reencarnamos em diversos planetas, até nós conseguimos chegar naquilo que chamamos de espírito puro. O espírito puro é aquele que não tem mais necessidade de reencarnar em nenhum planeta. Ele já passou por todas as etapas necessárias
e não há mais necessidade. Vamos dar um exemplo aqui. Jesus, ele pode até, ele veio no nosso planeta para nos... ele veio até para o nosso planeta para nos ajudar, para nos evoluir. Então, ele, às vezes, são espíritos que vêm com missões, a gente chama espíritos missionários. Chico Xavier foi um tipo de espírito com missão aqui na Terra, que veio nos ensinar, veio alavancar, veio mostrar o que era a doutrina kardecista, a doutrina espírita. Ela veio, então eles são missionários que não há mais necessidade do reencarne, porque já alcançou um nível maior dentro da estrutura universal, e aí tornam-se ministros de Deus, onde eles já estão numa outra condição de programar o universo. Então aí a intenção desses espíritos é de formação de planetas, formação de situações necessárias para que nós possamos evoluir, tá? Então esses espíritos só reencarnam quando é realmente necessário, tá certo? E aqui hoje está bem complicado, viu? Tipo, Diniz, não precisa se esconder, somos, com certeza, Silvani, a gente somos todos família, independente de nos conhecermos ou não, somos família, exatamente. Olha, você falou uma coisa que me remeteu a outra. Se nós não fôssemos família, nós não estaríamos unidos nesse instante. No seu encontro, que eu perdi aqui o meu vídeo, eu não sei quantas pessoas nós estamos chegando agora, mas se nós não fôssemos família, nós não estaríamos todos aqui juntos, unidos, ouvindo aqui um cidadão falar um monte de coisa aqui, e vocês tendo paciência de ouvir. Ou então, se há uma paciência de ouvir, é porque existe uma ligação. Se há ali um interesse, se tem ali um momento, é porque nós estamos na mesma sintonia. Olha que bonito. Porque nem todos, infelizmente, eu digo isso às vezes em algumas aulas lá na nossa casa, a gente comenta muito sobre isso, porque a gente às vezes está explanando determinada situação para que haja, por exemplo, sobre reencarnação, como é esse capítulo. Se eu não acreditar na reencarnação, eu não estaria aqui. Eu não conseguiria compreender. Não é que eu não compreendo, eu não aceito. Porque ainda não chegou o momento desta criatura entender sobre a reencarnação. Todos, com certeza. Eu até tomo a liberdade de falar isso aqui, eu não sei qual é a amplitude deste vídeo, mas eu entendo que futuramente as religiões vão aceitar a reencarnação. Cada um vai estar na sua doutrina, cada um vai ter ali os seus sentimentos, as suas crendices e tudo mais. Mas a reencarnação ela é inevitável, ela não pode, é algo que não, de tantas provas, de tantos demonstrativos que a gente vai tendo, de tantas situações que a gente vai faceando neste planeta, não nos dá outra alternativa, não nos dá, porque isso é ciência, que a reencarnação ela é necessária, e de N formas possíveis. Tá certo? Então, a família, as sintonias se combinam, porque nós não estaríamos aqui nesse momento de aprendizado. Então, são essas as questões. Você vê como que é gostoso. As afinidades, elas acontecem muito até, por exemplo, na família. Vocês estão me vendo aí, né? Parece que eu estou falando para a parede aqui hoje. A família, o bairro, até o bairro onde eu moro, gente, tem que ter uma afinidade. O bairro, a cidade, o país que eu estou.
Eu tenho assim, né, quantas pessoas se mudam de uma cidade para outra, ou às vezes, né, por exemplo, de São Paulo para Curitiba, sei lá, para algum outro estado aí, e as pessoas não conseguem se relacionar. Porque tem ali uma diferença de relação muito grande. Então, por isso que nós estamos juntos, estamos unidos em afeições. É isso mesmo, nosso bairro amigo. Se já, por exemplo, e às vezes, viu, Val, é colocado uma vizinha que a gente tem que aprender a lidar com ela, viu? Com o vizinho da frente, da esquerda, aquelas brigas que dão de vizinho. Quando a gente tiver esses momentos de briga de vizinho, ali tem um ponto para a gente atender, ali tem uma necessidade para a gente recuperar. Aqui, ó, Yara, mas agora a internet está fazendo nos reencontrar com irmãos de outros estados. Nossa, Val, Yara, perfeitamente. Isso aqui foi um ganho, você vê como são as coisas. Foi necessário uma pandemia para que nós tomássemos esse tipo de atitude. Falando em atitude, eu gostaria de, muita assim, alegria, dizer que a partir do dia 3 de agosto, próxima segunda-feira, a nossa casa vai reabrir lá no Jordanópolis, aqui em São Bernardo, atendendo a todos os requisitos de proteção, de saúde, os protocolos que a Prefeitura aqui de São Bernardo do Campo nos colocou, e nós vamos seguir rigorosamente esses protocolos. A gente está se preparando para fazer, além dos trabalhos que vamos ter na Casa Espírita, nós vamos estar com lá com o videoconferência, a lives, vai estar ali com o palestrante do dia. A gente vai dar continuidade às palestras para aqueles que estão lá, estarão presentes e também para aqueles que estarão em casa lá. Mas eu espero que aqueles que estão ao redor lá da casa não fiquem em casa, pelo amor de Deus, né? Ficar no sofá, gostosão lá. Quem mora em outro estado, quem mora em outro bairro, que não tem como se locomover até a nossa casa, aí vai ter oportunidade, a gente vai dar continuidade nos vídeos, tá certo? A Casa Recomeço, ela tem um trabalho muito bonito que faz a parte de cura, tem parte espiritual de tratamentos, e a gente vai tentar ajustar tudo isso junto com vocês aí. Pelo menos as palestras e os passes coletivos via live vão continuar, tá certo? E os trabalhos que a gente faz lá presencialmente vai ser recomeçado. Tem deixa eu ver aqui, a Gisele. Estou passando por isso, nasci em São Paulo e tive que me mudar para Praia Grande. Me sinto... Gisele, pelo amor de Deus, você está pertinho aqui, menina. Mas, infelizmente, pode acontecer isso. A gente se sente realmente... a gente se sente perdido, se sente num lugar totalmente diferente. Por isso que quando a gente volta para a nossa casa, para o nosso bairro, parece que a gente não pode ser um lugarzinho pior daquele que a gente está, pode ser um quartinho, mas quando é nosso, aquilo nos agarra, nos aconchega. Então, tem essa questão sim, a gente tem essas questões. Então, mas não é por isso que a gente não vai evoluir, não é por isso que a gente não vai alcançar, porque a gente nunca sabe os nossos destinos. Né? Eu tenho 2 filhos que estão lá em Sydney, e estão longe, mas a gente está ligado em família, estão vivendo uma outra vida com outras pessoas, aprendendo novos costumes, né? Mas aí deve ter também algum motivo que a gente precisa entender. Nada é por um acaso, tudo tem o seu motivo. E muitas vezes a gente não consegue se ajustar, a gente não vai. Eu tenho amigos que mudaram-se para um outro estado, não passaram de 6 meses, retornaram, e com um emprego bom. Mas não conseguiu ter relacionamento com os vizinhos, não se relacionou. Aí é uma questão de posicionamento, aonde quer que a gente esteja. Mas vocês, não sei a sua idade, Gisele,
mas a gente tem que estar avançando, a gente tem que progredir, a gente tem que buscar know-how. Isso é importante para todos nós. Tenho sobrinhas que estão no Canadá e não sei mais aí, estão morando lá, estão assim, crescendo em conhecimento, estão trabalhando. E quem sabe, voltarão para o Brasil, talvez, não sei, trazendo todo aquele processo, tudo aquilo que eles aprenderam estando distante. Mas o aprendizado é muito bonito. O aprendizado, ele tem que estar tanto nas questões materiais, de trabalho, de estudo, como nas questões morais. Isso tem que andar sempre junto, porque quando você andar junto, moral, trabalho, honestidade, nós vencemos na vida, nós alcançamos os nossos objetivos. E mais uma vez, nunca tenha medo. O medo faz nós errarmos, o medo faz com que a gente não avance. Então a gente tem que avançar, nunca ter medo de nada, mas com cuidado, não fazendo coisas que não são assim, palpáveis, um passo atrás, não dá passos maiores que as pernas, como os nossos pais, os nossos parentes mais experientes já nos temos passado, tá bom? Eu espero ter conseguido fazer essa live depois de tantas interferências aqui, mas foi um grande teste para mim, para me manter centrado, para conseguir passar para vocês. Se caso alguém quiser fazer alguma pergunta em paralelo, no particular, é só me passar o telefone, que numa hora eu ligo para cada uma das pessoas. Eu sinto muito, tem uma pessoa, a Celeste, que eu acho que ela não está hoje aqui conosco, ela na outra live, ela pediu para eu entrar em contato com ela, mas eu não consegui. Tentei diversas vezes por telefone, por vários tipos fixos, celular, eu tentei por avisos, né, pelo WhatsApp, de tudo quanto foi jeito eu não consegui o retorno. Eu não sei se alguém a conhece, tem uma proximidade com ela, mas ela queria conversar comigo e eu não consegui falar com ela pelo telefone que ela me passou. Se ela, por gentileza, estiver ouvindo ou ouvir numa outra oportunidade, que ela, por favor, me passe um telefone, eu com certeza estarei ligando, tá bom? Me perdoe se eu não conseguir fazer essa comunicação. Eu que agradeço, Gisele, Nádia, perdão pelas interferências. Gisele, Nádia, eu sou uma pessoa bem aberta, eu gosto muito de brincar, eu sou uma pessoa bem extrovertida, então não se preocupe com isso. A questão, eu aprendi uma coisa na vida, onde as pessoas muitas vezes, por exemplo, vou para a igreja, e às vezes eu estou numa casa espírita, e a pessoa sequer dá um sorriso, parece que está no funeral. E a gente tem que, o sorriso, a espontaneidade, a amizade, o carinho, lógico, com muito respeito, né? Se eu estou num lugar, a gente tem que respeitar, mas você vê que as pessoas parece que estão ali, se você chegar perto dela para falar uma boa noite, ela não vai falar por quê? Porque está numa casa espírita? Porque está numa reunião? Então nós temos que nos colocar sempre como nós somos, pessoas assim, que gosta de falar, que gosta. Eu adoro me comunicar, agora eu gosto de passar aquilo que eu aprendi, que eu estou aprendendo, e gosto de aprender também. Gente, muito obrigado, uma boa noite para todos, e espero mais uma vez estar com vocês. Não sei se na próxima live, na quinta-feira, se vai ser eu, se vai ser a Vanice, ou quem será, mas de uma certa forma nós sempre estaremos juntos. É sempre bom ter pessoas diferentes, né? Para ter opiniões diferentes, para que a gente possa sempre estar vendo e sentindo opiniões diferentes, tá bom? Muito obrigado, uma boa noite a todos, para todos vocês que estiveram aqui conosco. Eu sei que essa live ainda vai se estender um pouco mais, que vai ser repassada, mas onde quer que ela esteja, onde quer que ela seja ouvida e vista, que a luz de Jesus, através dos nossos mentores, através da espiritualidade,
possa chegar nas casas de vocês em forma de luz, de bênção, porque o aprendizado, este momento que nós estivemos falando de Deus, de Jesus, de amor, isso faz uma luz imensa adentrar os nossos lares. É esse tipo de informação, esse tipo de imagem que nós temos que ter na nossa casa. E quando isso chega, é como se fosse um bálsamo que está benzendo, que está iluminando todo o nosso ser. Tá bom, gente? Muito obrigado. Se vocês vão me deixando, eu vou falando aqui. Mas eu vou encerrar e vamos lá. Val, muito obrigado, como sempre, pela sua atenção, Luzia. Para todos vocês que estiveram me ouvindo, desculpa, não vou falar nome, porque tem Nádia, tem Silvaninho, tem Val, tem várias pessoas que estão me ouvindo. Então, um beijão no coração de todos vocês e até uma próxima oportunidade. Até segunda-feira, tá bom? Onde estaremos lá com uma nova palestra e uma nova lição. Um beijão para todos. Até breve.